Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai para a nossa terceira aula, tá? E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os efeitos biológicos das radiações ionizantes, né? Qual que é o que elas fazem, o que elas podem trazer de mal para as células do nosso corpo, né? Então, o objetivo da aula é que a gente entenda um pouquinho, né, como é que funciona esse processo de ionização das células, né, justamente para a gente poder entender esse processo e se proteger melhor, tá? Então, basicamente, quando a gente estuda esses efeitos biológicos da radiação, né, a gente tem que estar sempre pensando no seguinte: quando a gente trabalha numa sala de raio-x, né, a gente trabalha com né, uma situação que a gente sabe que envolve radiação ionizante, mas a radiação ionizante ela não tem cheiro, né? A radiação ionizante a gente não percebe a existência dela assim, fisicamente, né, a olhos nus, olhando você não sabe, né, você não vê a radiação, né? Na verdade você não consegue ver a radiação, você não consegue ouvir, você não consegue sentir cheiro de nada, né? Então, muitas vezes, por esse aspecto, né, que a radiação ela tem, as pessoas acabam muitas vezes, com o passar dos anos, elas acabam negligenciando a proteção radiológica, né? Eu já trabalhei com alguns técnicos, alguns colegas que, na verdade, a pessoa, por exemplo, se precisasse conter um paciente, ele ia lá, fazia todo o processo sem colocar uma proteção, né? E a gente sabe que isso, ao longo dos anos, isso pode ser prejudicial para o técnico, isso pode desenvolver algum problema de saúde no técnico, tá? Então, nós temos que entender muito bem como é que funciona. A gente não pode, né, menosprezar a radiação ionizante, a gente tem que saber que ela existe, a gente tem que saber quais os males que ela causa para a gente saber se proteger, tá? Então não é que porque você é técnico em radiologia, você corre risco de ter um câncer, de ter alguma doença provocada pela radiação. Eu digo para você que não corre esse risco desde que você siga todos os processos corretos de proteção radiológica, né? Desde que você utilize corretamente os paramentos de proteção radiológica, né? Se você usar tudo isso corretamente, provavelmente se você tiver no futuro, né, bem distante, um câncer, provavelmente não vai ter ligação nenhuma com a radiação nem com a sua profissão. É porque provavelmente você teria de qualquer forma por conta de uma condição genética que é sua mesmo, tá? Mas o que a gente não pode fazer é negligenciar esses efeitos, né, e negligenciar a radiação. A gente tem que tomar todos os cuidados sempre, né? Então a gente tem uma grande responsabilidade quando a gente opera um aparelho de raio-x. A gente tem que entender que aquilo ali faz mal, aquilo pode provocar sim um câncer a longo prazo e a gente precisa aprender a se proteger, né, desses efeitos, tá? Então, a gente pode dividir o tipo de radiação em duas formas, tá? Nós temos aquelas doses de radiação que são baixas, que você vai tomando poucas doses ao longo de muitos anos, né? E essa dose pode ir gradativamente se estocando no seu corpo, causando algum prejuízo no seu corpo e um belo dia você desenvolve algum sintoma. Mas por quê? Porque você não se protegeu adequadamente, tá? E você tem aquele outro efeito que é daquela radiação mais pesada, por exemplo, por uma contaminação por material radioativo ou por uma exposição a altas doses, como acontece, por exemplo, num acidente nuclear, numa bomba atômica, né? Essas exposições a altas doses, elas acabam tendo um efeito que a gente chama de determinístico. É um efeito, né, que a partir de determinado limiar de dose, aquele efeito ele vai acontecer com a pessoa. E um desses efeitos pode ser, inclusive, a morte, né, causar a morte da pessoa. Então, eu deixei para vocês aí no Classroom, no aplicativo, né, um seriado que provavelmente muitos de vocês já assistiram, que é o seriado que trata do acidente que aconteceu em Chernobyl, né? E ali fica bem claro esses efeitos que são os que a gente chama de determinísticos, que eles acontecem poucos minutos após a exposição a altas doses ou poucas horas depois da exposição a altas doses, né? Ali no seriado acaba ficando bem claro isso e se consegue perceber bem o que pode ocasionar uma exposição a altas doses, o que não é o nosso caso. A gente nunca vai conseguir se expor a altas doses mesmo que a gente queira, porque a potência do aparelho de raio-x ela é muito pequena, né? Então a gente acaba, se a gente
tomar todos os cuidados, fazer a proteção radiológica corretamente, a gente não vai ter problema nenhum, né, de ter nenhuma doença provocada pela radiação ionizante, tá? Então, na verdade, isso depende muito do técnico, né? Esses efeitos biológicos de altas doses, eles desenvolvem um processo chamado de síndrome aguda da radiação, tá? Essa síndrome aguda da radiação são um conjunto de sintomas que acontece com a pessoa, né, dependendo da quantidade de dose que ela recebeu. Então, quanto maior a dose, mais graves são esses efeitos, mais grave é essa síndrome, tá? E ela vai ocorrer poucos minutos ou poucas horas após a exposição a essa dose de radiação. Então, a gente consegue prever o que vai acontecer com a pessoa, por exemplo, se ela tomar 2 grays de radiação, se ela tomar 5 grays de radiação. A gente já sabe o que vai acontecer com essa pessoa, tá? Então, a partir daquele limiar de dose, já se tem uma tabela com um conjunto de sintomas que aquela pessoa provavelmente vai desenvolver, ou em poucas horas, ou em poucos dias, em poucas semanas. Isso tudo, né, tanto a gravidade dos sintomas, quanto o tempo que vai demorar para esses sintomas aparecerem, vai depender justamente da quantidade de dose que essa pessoa recebeu. Então, quanto mais alta é a dose, mais grave é essa síndrome aguda da radiação, né? E mais rápido esses sintomas vão aparecer também, tá? Essas radiações ionizantes a gente já viu, né? Vocês já viram aí ao longo do curso que elas podem causar danos às células, né? Danos celulares. E é justamente esse efeito que a gente tenta evitar quando a gente se protege, quando a gente usa toda a paramentação de proteção radiológica. A gente tenta evitar justamente que ocorra esses danos nas células. A gente se protege justamente para que não ocorra esses danos, tá? Essa radiação ionizante, ela é uma radiação que tem energia, que a gente já sabe, com a capacidade de ionizar átomos e moléculas, né? Então, por isso que ela chama ionizante, porque ela tem a capacidade de produzir o quê? Íons. Esses íons, eles podem interagir com outros átomos e provocar novos problemas, podem provocar mutações nessas células, e essas mutações podem gerar, por exemplo, o desenvolvimento de um câncer, tá? Então, qualquer processo que é capaz de alterar a massa ou a carga elétrica de uma molécula, a gente chama de processo de ionização. Então, se houver ionização é porque houve mudança de massa e mudança de carga daquela molécula. Então, aquela molécula ela deixa de ser uma molécula estável e passa a se tornar uma molécula instável. E essa molécula instável ela é capaz de interagir com outras moléculas e pode provocar, né, mutações nessas outras moléculas ali que estão no entorno dela, tá? Se essas moléculas que sofreram qualquer tipo de alteração fizerem parte de uma célula, né, uma célula do nosso corpo, essa célula pode sofrer uma alteração séria, né, uma alteração grave, e essas alterações podem ter consequências. Uma dessas consequências pode ser, por exemplo, um câncer, tá? O principal, mais grave tipo de dano celular que acontece na célula por causa de uma radiação ionizante, né, acontece na molécula de DNA. Então, quando acontece uma ionização de uma molécula de DNA da nossa célula, essa é o tipo de ionização, né, de dano celular mais grave que pode acontecer, na molécula de DNA. Por que é na molécula de DNA? Porque é a molécula de DNA que vai transmitir o material genético, né? É a molécula de DNA que tem todo o nosso código genético, né? É a molécula de DNA que carrega toda a nossa informação genética. Se acontece uma modificação em uma molécula de DNA essa célula ela pode sofrer uma mutação grave e essa célula mutante pode dar origem a um tumor, tá? A um câncer, por exemplo. Então aqui a gente tem, né, como é que pode acontecer esse tipo de modificação na célula, tá? Então a gente tem alguns caminhos aqui, ó. Então, a gente vai começar aqui bem do início para a gente entender bem. Então você dispara uma radiação ionizante numa célula, tá aqui o íon, né? Aliás, está aqui a radiação, o fóton, né? Na verdade não é o íon, é o fóton. Então a gente tem o fóton aqui.
Esse fóton incidente, ele vai, né, justamente fazer o quê? Ele vai em direção a um elétron que está aqui no orbital, né, do átomo. Então, quando a gente joga um feixe de radiação num ser vivo, numa pessoa, por exemplo, essa pessoa tem milhões de células, bilhões de células. Algumas desses fótons que a gente lançou nessa pessoa, ele vai atingir o elétron. Não significa que todos eles irão atingir o elétron. A gente viu na aula anterior que nós temos vários tipos de interação do fóton com o átomo. Tem a radiação característica, o efeito Compton, o efeito fotoelétrico. Então, todos esses efeitos eles acontecem ao mesmo tempo no corpo de uma pessoa quando você joga uma dose de radiação nela, tá? E algum desses fótons vai interagir com o elétron do átomo, tá? Esse tipo de interação com o elétron, ele pode ocorrer de duas formas, tá? Ele pode simplesmente provocar, uma excitação no átomo. O que é essa excitação? É quando o fóton ele se choca com o elétron e esse elétron muda de orbital, mas dentro de um mesmo átomo. Ele não sai fora do átomo. Ele fica ali dentro do átomo e ele só muda de orbital. Os átomos eles têm várias camadas eletrônicas que a gente chama. Em cada camada eletrônica dessa, que são representadas aqui por esses círculos, circulam um número X de átomos. Aliás, circula um número X de elétrons, tá? Então, esses elétrons que estão circulando aqui em torno do núcleo do átomo, cada um vai orbitar uma camada eletrônica. Então, quando esse fóton incidente ele se choca com esse elétron vai mudar de camada eletrônica. Então, provoca o que a gente chama no átomo de excitação do átomo, tá? Esse elétron ele não saiu do átomo, ele só mudou de camada eletrônica. Mas aí o que vai acontecer? Depois que esse fóton passar, se chocar com esse elétron mudar de camada eletrônica, o próprio átomo corrige esse problema. O próprio átomo puxa de volta esse elétron e esse elétron passa a orbitar novamente no orbital, que já era a origem dele. Então, o próprio átomo consegue corrigir isso aqui. Então, quando acontece somente uma excitação, é uma coisa que o próprio átomo vai fazer a correção. Então, é uma coisa que não vai causar prejuízo nenhum, não vai fazer mal nenhum. O próprio átomo vai lá e corrige isso, tá? O problema é quando acontece o quê? A ionização. O que é a ionização? A ionização é a formação de íons. E o que são esses íons? Esses íons eles se formam quando esse fóton de energia, esse fóton vem aqui, ó, se choca com o elétron que está aqui e esse elétron é arrancado do átomo. Quando esse elétron é arrancado do átomo, esse átomo se torna um átomo instável. O que significa isso? Significa que esse átomo está faltando um pedaço dele ali, está faltando um elétron e ele vai buscar esse elétron em algum lugar. Em que lugar seria esse? Pode ser até nas moléculas que estão ali em volta dele mesmo. Ele vai roubar isso de um outro átomo. Então isso vai fazer uma modificação naquela molécula. Então a gente tem a partir daí uma alteração molecular, tá? Então a gente tem a partir desse momento uma alteração que a gente chama de alteração molecular. Essa alteração molecular, ela pode seguir acontecer numa molécula de DNA, por exemplo, que é o dano mais grave que a gente comentou ali no slide anterior. Então, quando acontece uma alteração molecular, tá, no DNA, isso é uma coisa muito grave, tá? O DNA ele é composto por 4 tipos de moléculas: adenina, guanina, timina e citosina. Essas 4 moléculas elas vão se organizando, na fita de DNA para formar o material genético da pessoa. Então, se acontece uma ionização em uma dessas moléculas, essa molécula ela passa a ter uma instabilidade e ao invés dela se ligar com uma outra molécula, ela pode se ligar com uma molécula que não seria o correto. Uma molécula, por exemplo, uma outra molécula
que levaria à formação de uma outra substância, uma outra característica que não seria aquela característica que está no material genético da pessoa. Então vai acontecer o que a gente chama de uma mutação celular ali, né? E quando acontece essa mutação celular, a gente tem dois caminhos que podem acontecer, tá? Quando acontece essa alteração molecular na molécula de DNA, né, que se forma aqui uma mutação, a gente pode ter dois caminhos. Ou a célula vai conseguir fazer um reparo correto, ela vai reparar, tá, essa molécula de DNA. Então a própria célula vai lá e consegue corrigir o defeito. Quando acontece isso, ótimo, maravilhoso, né? Não vai ter problema nenhum, a célula vai continuar funcionando normalmente, sem nenhum defeito, porque o próprio corpo, a própria célula conseguiu corrigir aquele defeito. O problema é quando acontece um reparo incorreto, uma correção desse defeito, mas esse defeito é corrigido incorretamente, né? Por exemplo, ao invés da guanina, né, se ligar com a citosina, ela se liga com timina, se liga com adenina, se liga com uma outra molécula dessa, e quando elas se ligam com outras moléculas, elas vão formar substâncias e vão transmitir informações erradas, né? Essas informações erradas podem dar origem a um câncer, tá? Então, quando acontece esse reparo incorreto, eu vou ter dois caminhos que eu posso seguir, tá? Ou a célula vai morrer, né? E se a célula morrer, melhor pra gente, tá, gente? Porque se é só uma célula que está defeituosa, né? O problema que ela teve foi tão grave que levou ela à morte, maravilha. É uma célula só que morreu e ela não vai fazer mal nenhum pra gente. O problema é quando essa célula não morre e essa célula continua viva e é uma célula mutante. Porque o que vai acontecer com essa célula mutante? Ela é uma célula diferente das outras células que estão ali formando aquele tecido daquele determinado órgão. Então essa célula mutante, ela vai começar a se reproduzir. Ela vai começar a se dividir, né, através de mitose sucessiva, ela vai se dividindo e vai formar um cacho de células. Esse cacho de células vão dar origem ao que a gente chama de tumor. Esse tumor, o que é um tumor cancerígeno? É um conjunto de células que não exercem mais a função daquele órgão ou daquele tecido onde ele está localizado. E esse tumor, ele começa a tomar o lugar das células sadias. As células saudáveis começam, né, a morrer e vai dando espaço para esse tumor. Chega um determinado momento que esse tumor cresce tanto que leva aquele órgão a um colapso. E aí a pessoa acaba morrendo por conta de um câncer, por conta disso. Tá? Então, basicamente, o problema todo, né, do dano celular é quando acontece uma mutação na molécula de DNA e acontece um reparo incorreto dessa molécula, e esse reparo incorreto gera uma célula mutante, e essa célula mutante continua viva e continua sofrendo mitoses, né, que é um processo de divisão celular que vai dando origem a outras células defeituosas iguais a elas. Essas células defeituosas, elas vão se aglomerando, formando um conjunto de células que a gente chama de tumor, né? E esse tumor, ele começa a se infiltrar dentro do tecido saudável e começa a impedir que as células saudáveis, elas se repliquem. Então aquele órgão, ele começa a ficar com a função dele comprometida, né? Então por isso que o câncer, né, ele é tão grave. Se ele ataca determinados órgãos, em algumas situações, ele é tão grave. Ele é muito grave. Por quê? Porque essas células defeituosas, elas começam a ocupar o lugar das células saudáveis. E chega um determinado momento que aquele órgão tem mais células doentes do que células saudáveis. E aí ele vai entrar em colapso, ele vai parar de funcionar e, como consequência, o organismo da pessoa também entra em colapso, tá? Então é mais ou menos isso que acontece. Então, por isso que é tão importante a gente se proteger da radiação ionizante, para que a gente evite que aconteça a ionização das moléculas, principalmente na molécula de DNA, tá? Aqui nós temos, ó,
mostrando como é que acontece, né, esse efeito escalar. Na verdade, quando um átomo sofre um processo de ionização, né, ele se torna um átomo ionizado, né, com o processo de ionização, o que vai acontecer? Esse átomo vai afetar as moléculas, né? As moléculas vão passar a não ser mais aquelas moléculas normais que eram antes, elas têm um defeito agora. Essas moléculas defeituosas, elas vão prejudicar a célula que faz parte delas. Então, essas moléculas fazem parte de células. Então, essas células, pelo motivo pelo qual elas têm essas moléculas defeituosas, o que vai acontecer? Elas acabam, né, se tornando células defeituosas também. Então, essas moléculas vão afetar o funcionamento dessa célula, tá? Essas células defeituosas, elas vão começar a crescer, a se multiplicar, formar um tumor e prejudicar os tecidos, né? Vai afetar diretamente os tecidos. Esses tecidos, eles podem, né, eles vão ficar afetados por essas células defeituosas, vai se tornar um tecido defeituoso, um tecido cancerígeno, e esse tecido vai prejudicar o funcionamento do órgão, né? Um órgão defeituoso com mau funcionamento, o que vai acontecer? Vai prejudicar o funcionamento do corpo inteiro. Então vocês percebam que uma alteração num átomo, né, ele pode gerar moléculas defeituosas, essas moléculas defeituosas podem gerar células defeituosas, essas células defeituosas podem gerar tecidos defeituosos, esses tecidos defeituosos vão afetar diretamente o órgão do qual eles fazem parte, né, e esses órgãos vão acabar entrando em colapso e vai afetar o funcionamento do corpo inteiro e pode inclusive levar a pessoa à morte, tá? Então repara que uma alteração no átomo pode afetar o corpo inteiro do indivíduo, né, por conta de todos esses processos que a gente viu aqui, tá? A radiação, né, ela tem alguns efeitos, né, que pode variar de minutos, horas, dias, meses, anos. O que vai influenciar, né, essa variação de tempo para que apareçam esses efeitos da radiação? É a dose que a pessoa tomou, tá? Quanto maior a dose, mais rápido a pessoa manifesta os sintomas da radiação, dos efeitos da radiação, tá? Então isso pode variar de minutos até anos. Então, se a pessoa tiver tomado uma dose de radiação muito alta, né, os sintomas vão aparecer em minutos, tá? A síndrome aguda da radiação aparece em minutos. Se a pessoa vai tomando doses pequenas ao longo de muitos anos, ou se ela toma uma dose pequena, né, esses efeitos podem aparecer daqui a alguns anos na pessoa. Então, o efeito da radiação ele está diretamente ligado com a quantidade de radiação que essa pessoa tomou. Quanto maior a dose de radiação, mais efeitos, né, de alguma doença provocada pela radiação essa pessoa vai ter, né, e mais rápido os sintomas vão aparecer, né, vão aparecer mais rápido. Isso a gente percebe bem nesse filme que eu deixei para vocês assistirem também, né? O acidente quando aconteceu lá em Chernobyl, né, aquelas pessoas que estavam na usina naquele dia, elas tomaram uma dose de radiação muito alta e teve pessoas que morreram poucos minutos depois do acidente, por conta da dose altíssima de radiação a qual eles foram expostos, tá? O nosso organismo, ele sempre vai ter uma resposta para essa radiação, tá? Nosso organismo ele sempre responde a essa radiação, a esse agente agressor, né? Que resposta que ele vai dar? Justamente aquela que a gente viu no slide anterior. Ou ele consegue corrigir, lidar com esse problema e fazer a correção desse problema, e a pessoa não vai ter nada, ou essa célula se transforma numa célula mutante, e essa célula mutante pode formar um tecido cancerígeno que vai prejudicar o funcionamento do órgão e, como consequência, esse órgão entra em colapso e acaba afetando o funcionamento do corpo da pessoa inteira, tá? Se os efeitos, né, dessa radiação for pequeno,
o organismo consegue se recuperar, foi o que eu disse, né? Se você toma uma dose pequena, o próprio corpo consegue dar conta daquilo ali, ele vai lá e corrige aquele defeito. Agora, né, se a dose for muito alta, o corpo não consegue corrigir aqueles defeitos, porque é uma dose muito alta e o corpo da pessoa acaba entrando em colapso, tá? Então, quando a gente se expõe à radiação na nossa profissão, né, muitas vezes a gente acaba tomando doses pequenas de radiação, mesmo tomando todos os cuidados. Por exemplo, quando você trabalha num centro cirúrgico, né, você está mesmo com um capote, né, com avental de chumbo, protetor de tireoide, tudo direitinho, você está tomando uma dose pequena de radiação ali. Mas como a dose é pequena, o seu corpo ele acaba conseguindo se recuperar daquele problema, né, e muitas vezes a gente nem percebe que teve essa alteração. É porque o próprio corpo consegue recuperar. Agora, se você é um técnico relapso, toda vez que você vai para o centro cirúrgico, você não coloca capote, né? O que vai acontecer? A dose que você está tomando é uma dose mais alta. Então, essa dose mais alta, né, ela vai gerando danos no organismo ao longo dos anos e pode ser que no futuro você possa desenvolver um câncer em função das doses de radiação que você tomou na sua profissão. Mas por quê? Porque você não se protegeu adequadamente. Tá? Você não tomou os devidos cuidados. Você foi uma pessoa relapsa que negligenciou a proteção radiológica. E aí você acaba realmente ficando exposto. É por isso que a gente estuda no curso técnico em radiologia, né, a radioproteção e esses efeitos que causam no organismo, justamente para a gente aprender a se proteger corretamente. Tá? A gente pode classificar esses efeitos biológicos em função ou do tempo, ou da dose, né, ou do nível do dano que foi causado por essa radiação. Né? Quando a gente classifica em função do tempo, eu posso ter dois tipos de manifestação. Os efeitos que a gente chama tardios, que são aqueles que vão acontecer semanas, meses e até anos depois, tá? Não é uma coisa que acontece imediatamente, por isso que a gente chama de danos, efeitos tardios. Eles podem levar décadas para aparecer. E a gente tem aqueles efeitos imediatos. O efeito imediato é aquele que aparece poucos minutos depois que a pessoa foi irradiada, tá? Esse efeito imediato ele aparece poucos minutos depois. Então a pessoa sofreu lá uma exposição a uma alta dose de radiação, poucos minutos depois ela passa a sentir alguns sintomas. Geralmente nesses casos é quando a pessoa toma uma dose altíssima, gente, uma exposição muito alta, como aconteceu, por exemplo, no acidente de Chernobyl, tá? Eu nunca vou conseguir me expor a uma dose tão alta assim trabalhando numa sala de raio-x, porque a radiação que a gente usa ali é muito baixa, tá? Então a gente nunca vai desenvolver efeito imediato, né, provocado por radiação ionizante, né? Geralmente esses efeitos imediatos eles surgem naquelas situações onde há um acidente envolvendo radiação ionizante, tá? Também a gente pode classificar em função da dose, né? Então eu tenho dois tipos aqui. Eu tenho os efeitos chamados de estocásticos, tá? E tenho os efeitos determinísticos. Para a gente que trabalha com a radiologia, tá? O efeito que a gente tem que ter mais atenção é com o efeito estocástico. Esse efeito estocástico é aquele efeito, né, que acontece ao longo de exposições pequenas ao longo de muitos anos. Então é aquele caso que o técnico em radiologia não se protege corretamente e fica muitos anos tomando aquela dose ali porque ele não está se protegendo. Então aquela dose ao longo dos anos ela pode provocar algum tipo de doença, né, na pessoa no futuro, tá? Então é o efeito que pode acontecer com a gente se a gente não tomar os devidos cuidados. E a gente tem os efeitos chamados de determinísticos. Esses efeitos determinísticos, eles são aqueles efeitos que acontecem nas pessoas que são expostas a altas doses de radiação. O que é um efeito determinístico? É um efeito que eu já sei o que vai acontecer com a pessoa baseado na quantidade de dose que ela tomou. Por exemplo, se ela tomou 2 grays de radiação, eu já sei que ela pode desenvolver sintomas tais, tais e tais. Se ela tomou 5 grays de radiação, eu já sei que ela vai desenvolver os sintomas tais, tais e tais. Então, o efeito determinístico, eu posso prever o que vai acontecer com o indivíduo, desde que eu saiba qual foi a dose que ele tomou. Então, a partir de um limiar de dose, né, eu tenho efeitos que o organismo da pessoa vai passar a sentir por conta daquela radiação alta. O efeito estocástico, eu não tenho como prever o que vai acontecer com a pessoa.
tá? Por quê? Porque são pequenas doses ao longo de muitos anos. O próprio nome está dizendo, estocástico. Eles vão se estocando no corpo, esses problemas, ao longo de muitos anos, tá? E uma outra classificação que a gente tem em função do nível de dano. Então, eu posso ter os danos que a gente chama de somáticos, né? E os danos que a gente chama de genéticos ou hereditários. Qual que é a diferença entre eles, tá? Os danos somáticos são aqueles que podem atingir qualquer célula do nosso corpo, com exceção das células germinativas. Quem são as células germinativas? Óvulo e espermatozoide. Então, o efeito somático, tá? Quando acontece, por exemplo, na célula de qualquer órgão do corpo, menos no óvulo e no espermatozoide. Pode acontecer nas células do fígado, pode acontecer nas células da pele, nas células do pulmão, do coração, de qualquer outro órgão, de qualquer outro tecido, menos óvulo e espermatozoide. E quando o efeito é somático, ele vai afetar somente o indivíduo, né? Então, por exemplo, se eu, Neuzeli, tomei uma dose de radiação muito alta, né? E essa radiação afetou minhas células somáticas, somente eu vou ter esses sintomas. Se eu tiver um filho, eu não vou transmitir essa doença, esses problemas para o meu filho, tá? Por quê? Porque isso não afetou óvulo, né? Não afetaram os meus óvulos. Agora, se eu tomar uma dose de radiação e essa dose de radiação afetar óvulo e espermatozoide, aí eu posso ter um efeito que a gente chama de hereditário ou genético, tá? Que é aquele que é capaz de ser transferido para os descendentes, tá? Por quê? Porque houve uma mutação nas células reprodutivas, das células reprodutoras, no óvulo e no espermatozoide, tá? Essas células, elas carregam o material genético dos pais. Qualquer mutação que aconteça com o óvulo ou com o espermatozoide, elas podem ser transferidas para os filhos, para os descendentes, tá? Então aqui está relacionado, esse tipo de classificação está relacionada com o tipo de célula que é acometido. Se for somente as células somáticas, somente eu vou ter o problema. Se for nas células germinativas, né, no óvulo ou no espermatozoide, eu posso passar esse problema, esse defeito genético para os descendentes, tá? Aqui eu tenho uma tabelinha, né, mostrando as etapas desse efeito biológico que é produzido pela radiação. Então a gente tem aqui, ó, eu tenho os efeitos físicos. O que são os efeitos físicos? São aqueles que vão acontecer com a molécula lá dos átomos. Vai acontecer com o elétron, por exemplo, que vai acontecer lá na molécula, né, porque vai estar afetando diretamente os átomos envolvidos nesse processo. Então, que efeitos físicos são esses? A ionização, né, a ionização ela pode atingir os elétrons, né, e atingindo os elétrons, elas podem produzir íons e radicais livres. Esses íons e radicais livres podem interagir com outros átomos, com outros elétrons e provocar novas alterações celulares, tá? Pode acontecer também que essa energia desse fóton incidente, ela só vai ser absorvida, né? Não vai provocar nenhum efeito, nenhuma alteração, né? Então, nesse caso, a energia só é absorvida e também não provoca problema nenhum. Pode acontecer também aquele processo de excitação, né, que eu expliquei anteriormente, onde o elétron só muda de orbital, ele permanece no mesmo átomo, mas ele só muda de orbital, né, ele transita ali entre os orbitais do mesmo átomo, mas depois o próprio átomo também consegue corrigir isso, e isso não causa nenhum prejuízo para a célula. E pode também gerar quebra de ligações químicas, né? Quando ele gera quebra de ligações químicas, ele pode produzir ali um efeito temporário, mas nada tão grave quanto um processo de ionização numa molécula de DNA. O mais grave é a ionização da molécula de DNA, tá? Porque a ionização da molécula de DNA, ela pode gerar uma célula mutante, essa célula mutante pode gerar um câncer, né, naquele tecido que foi acometido, tá? Os efeitos químicos, né, eles estão relacionados com todos os aspectos envolvidos aqui com produção de substância, né, com o equilíbrio químico do corpo, tá? Então são esses os efeitos químicos que a radiação pode causar, justamente porque ela vai promover a formação de íons, e esses íons vão ficar soltos no corpo da pessoa, né? E esses íons eles continuam interagindo com outras células e com outras moléculas, tá? Então a gente pode ter ali nos efeitos químicos mobilização e neutralização dos íons e radicais livres, tá?
Então, esses íons que são produzidos pela ionização, eles ficam ali livres dentro da célula, né? E a célula vai tentar neutralizar aquele efeito, aquele íon, né? E os radicais livres também. A gente tem um outro efeito químico, que é a restauração do equilíbrio químico. A própria célula ela começa a trabalhar para restabelecer, né, o equilíbrio químico da célula, né, justamente para combater esses íons que estão ali liberados no citoplasma, que estão soltos no citoplasma. Né? E eu posso ter também a introdução de novas substâncias, porque se houve essa ionização e a formação desses íons, né, pode acontecer da formação de novas substâncias, e essas substâncias pode ser uma substância prejudicial para o corpo, por exemplo. Ela pode aumentar o nível de produção de alguma determinada substância e isso pode trazer algum prejuízo para o organismo. Ou também pode não trazer. Tá? É uma coisa bem aleatória que pode acontecer. A gente não consegue prever muito o que acontece, né, quando as doses de radiação são muito baixas. A gente só consegue prever o que pode acontecer quando as doses são altas. Doses baixas a gente não consegue prever o que pode acontecer. A gente tem, né, os efeitos biológicos. Então, logo depois do efeito químico, eu posso ter um efeito biológico. E efeitos biológicos são esses, né? Pode provocar os danos nas células, que são as mutações, né? Essas células também podem conseguir se recuperar desses danos, e aí a célula segue a vida dela normal, não vai fazer mal nenhum para o organismo. Essa célula pode morrer, né, ter uma morte celular, e se ela morre, ok, também não vai se reproduzir ali dentro do corpo, né, e não vai formar um tecido cancerígeno. O mal vai ser eliminado, vamos dizer assim. Então a morte celular também, né, se for de poucas células, também é legal que aconteça, porque assim não vai haver formação de nenhum tecido mutante, tá? A gente pode ter uma alteração do metabolismo no local onde houve a irradiação, né? Esse metabolismo ele modifica porque há uma alteração química na célula. Então, se a célula começa a produzir substâncias diferentes ali, essas substâncias vão afetar diretamente o metabolismo, e esse metabolismo pode ser alterado também, tá? Então, por exemplo, uma produção de novas substâncias, elas podem justamente ter uma alteração de metabolismo, tá? Como efeito biológico. Eu posso ter uma alteração no cromossomo, uma aberração cromossomial, né, por conta disso. Então, essa aberração cromossomial, ela pode ou tornar a célula inviável, a célula pode morrer, ou não. Pode ser apenas uma mutação, e essa mutação pode gerar um câncer, dar origem a um câncer. Tá? E ela pode também modificar a armazenagem das informações, principalmente na molécula de DNA. Né? Então a gente pode ter um comprometimento nessa função do armazenamento de informações. Né? A molécula de DNA, se ela for comprometida, ela não vai transmitir as informações corretamente. E aí a gente vai ter uma mutação nessa célula, e essa mutação pode gerar um tumor. Tá? Os efeitos que a gente pode ter no organismo como reflexo disso tudo. Se for uma radiação, né, no olho, por exemplo, nos olhos, eu posso ter um desenvolvimento de uma catarata. Se for em alguma célula somática do corpo, eu posso ter um desenvolvimento de um câncer, tá? Eu posso ter apenas sintomas, alguns sintomas, né, náusea, vômito, diarreia, pode ter apenas alguns sintomas. Eu posso desenvolver doenças, né, que a gente tem aqui, radiodermites, câncer, leucemia, catarata, né, em função dessa radiação. E eu posso também, se essa radiação afetar as células, né, reprodutivas, que são os óvulos e os espermatozoides, eu posso ter os efeitos que a gente chama também de efeitos genéticos. Esses efeitos podem ser transmitidos para os descendentes, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês alguns exemplos que a gente tem, né, de efeitos imediatos da radiação. Né? Um exemplo disso é a radiodermite. Né? Quando você expõe, né, a pessoa é exposta a uma dose de radiação alta, muito alta, ela pode manifestar radiodermite em poucas horas ou em poucas semanas após a exposição, tá? Então, quando a gente fala de efeito imediato, não quer dizer que o efeito aconteça no mesmo dia, tá, gente? Eu considero um efeito imediato se ele acontecer dentro de poucas horas ou poucas semanas após a exposição. É muito comum acontecer isso com paciente que faz tratamento de radioterapia.
Aqui, esse paciente que está aqui, ó, vocês estão vendo que ele está com uma radiodermite aqui no pescoço. Isso aqui é uma radiodermite provocada pelo tratamento de radioterapia, é um efeito colateral do tratamento, tá? Então, a dose, né, como as células da pele ela tá mais exposta à radiação, né, elas acabam sofrendo um dano maior. Então, isso aqui é uma queimadura, né, uma radiodermite provocada por uma radiação ionizante, porque o paciente está fazendo tratamento de radioterapia para combater algum câncer. Então é só vocês imaginarem, até essa radiação conseguir atingir as células tumorais, né, e matar essas células, elas vão passar por várias camadas de tecido que são sadios. E essas células sadias, elas vão sofrer com esses efeitos da radiação, tá? Aqui é um exemplo bem claro. Esse outro lado aqui, ó, onde está a mão da pessoa aqui com essa radiodermite, é porque a pessoa tocou em algum material, né, tocou no material radioativo. Então, quando a pessoa tem contato, né, da pele com o material radioativo, ela desenvolve também uma radiodermite, né, uma radiodermite causada por contaminação aqui no caso. Contaminação é quando a pessoa entra em contato com o material radioativo. Nesse caso aqui da radiodermite, né, causada pela radioterapia, não é porque a pessoa entrou em contato com o material radioativo. Aqui ela, né, foi exposta a uma dose de radiação alta para combater um câncer, tá? Mas é um efeito colateral muito comum em quem faz tratamento de radioterapia. E a gente tem os efeitos também chamados de efeitos tardios. Esses efeitos tardios são aqueles que aparecem anos ou décadas depois da exposição, né? Então, por exemplo, o desenvolvimento de um câncer, ele é considerado um efeito tardio. A gente não tem um câncer da noite para o dia. Ele vai demorar algum tempo para aparecer. Às vezes aparece alguns anos depois da exposição, né? Então, essa radiação, né, que aqui no caso seria o agente cancerígeno, que é o agente causador do câncer, ele vai afetar a célula, né, vai promover uma modificação nesse núcleo aqui da célula, no material genético dessa célula que é normal, e essa célula vai passar por uma mutação, né? Essa mutação a gente chama de carcinogênese. Então ela passa, uma célula que era normal, depois que ela sofre um processo de ionização, ela vai passar a ser uma célula mutante. Essa célula mutante, né, ela pode, se ela não for destruída pelo próprio corpo, né, ela vai ficar ali e vai começar a se dividir, se multiplicar ali dentro daquele determinado tecido. Vai chegar um momento que ela vai se transformar num tumor, e esse tumor passa a ocupar um espaço dentro daquele órgão. Tá? Esse tumor, quando ele ocupa esse espaço dentro do órgão, ele passa a prejudicar o funcionamento do órgão, porque ele está tomando o lugar das células que são saudáveis, né? E é esse que é o problema do câncer, né? Então, o que precisa fazer quando a pessoa tem um câncer? O médico precisa, né, ou através de medicamento, ou através de outras terapias, ele precisa tentar destruir essas células cancerosas para que as células saudáveis possam ocupar aquele espaço e o órgão voltar a funcionar, né, normalmente. Aqui a gente tem exemplos de efeitos somáticos. O que são os efeitos somáticos? Que eu já falei lá atrás. São aqueles efeitos que aparecem na própria pessoa que foi irradiado. Eu não vou transmitir isso para os descendentes, para os filhos. O efeito vai ser na própria pessoa irradiada. Tá? Então a pessoa sofreu uma irradiação, né, foi irradiada, e ela passa a desenvolver aquela determinado efeito. Nesse caso que a gente está vendo aqui, ó, é tudo radiodermite, tá? São efeitos causados por tratamento de câncer, né? Então, esses efeitos eles estão diretamente ligados à quantidade de dose que foi absorvida, à taxa de absorção e à região ou área do corpo irradiada. Tem algumas regiões que são mais sensíveis, tem pessoas que são mais sensíveis à radiação, tá? Então isso aqui é uma radiodermite, ó, causada por radioterapia. Então a pessoa que no caso está fazendo tratamento de câncer de mama, né? E aqui também na região do tórax, tá vendo? Ó, e aqui já está bem, essa radiodermite ela chegou a atingir outras camadas de tecido, além da pele, né? Ela chegou a atingir camadas aqui de musculatura mesmo. E isso pode acontecer, né? Por isso que, gente, é muito importante o trabalho de um técnico que trabalha com radioterapia, né? A gente
está ali expondo uma pessoa a uma dose altíssima de radiação para combater um câncer. Se o técnico erra nesse procedimento, você coloca a vida da pessoa em risco, né? Você pode provocar uma lesão gravíssima no paciente, né? Então, quem trabalha, o técnico de radiologia que trabalha com radioterapia, ele tem que ter um compromisso e uma atenção assim redobrada, porque ele pode matar um paciente se ele não fizer a programação correta do aparelho, né? Se ele não fizer o procedimento corretamente, tá? Esses efeitos, eles podem ser minimizados dependendo do tipo de dose, né, da reação do paciente. Isso tudo é com o médico, tá? Médico que vai acompanhando cada caso do paciente. Aqui a gente tem exemplos de efeito genético ou hereditário. Os efeitos genéticos são aqueles que, quando a radiação atinge ou o óvulo ou o espermatozoide, né? Então, se a radiação atingir óvulo e espermatozoide e provocar uma mutação nessas células, eu vou ter o que a gente chama, né, de efeito genético. E esse efeito genético ele vai aparecer nos filhos, nos descendentes das pessoas irradiadas, tá? Então, a irradiação dos órgãos reprodutores pode provocar uma mutação no óvulo e no espermatozoide, né? E essa mutação pode ser transmitida para os descendentes, tá? Então, ó, nesse caso, independe da taxa de absorção de dose. Pode ser até uma dose pequena, né? Se promover uma mutação nessas células, né, corre-se o risco dessa mutação passar para os descendentes. Aqui a gente tem dois exemplos, né, de mutação que foi provocada por radiação, tá? Os efeitos estocásticos, que são aqueles que eu falei, né, que a gente precisa estar mais atento, que a gente pode desenvolver nesses efeitos se a gente não se proteger adequadamente. Tem gente que está aí na área 30, 40 anos de profissão, trabalhando 3 empregos e não teve nada. Por quê? Porque a pessoa se protege, ela se cuida adequadamente, né? Então, a probabilidade de ocorrer um efeito estocástico desse é proporcional à dose recebida. Então, quanto maior a dose, maior a chance de você desenvolver, né, um efeito desse no futuro. Então, é por isso que é importante, vai para o centro cirúrgico, tem que botar capote, tem que botar protetor de tireoide, né? Vai conter um paciente, precisa segurar o paciente para o colega fazer o exame, tem que colocar avental, tem que colocar capote, né? Porque a gente vai, né, ao longo dos anos ser exposto várias vezes a essa radiação, por conta da nossa profissão. Nesse caso, não existe um limiar de dose, né? Essas doses elas vão se acumulando ao longo dos anos, a pessoa vai tomando aquelas doses ali, né? E várias doses, se ela não se protege adequadamente, pode chegar um determinado momento da vida dela que ela pode desenvolver um câncer. A probabilidade de ocorrência é maior para as doses de radiação maiores, isso é óbvio, eu já falei isso, né? Quanto maior a dose de radiação, maior a chance de desenvolver algum problema, alguma doença, algum sintoma, né? A severidade independe da dose, no caso do efeito estocástico, né? Então, aqui nesse caso, como eu não tenho limiar de dose, então independe da dose. Nenhuma dose na radiologia ela é considerada segura por conta disso. Eu posso tomar uma dose pequena e aquela dose pequena promover uma mutação numa célula minha e aquela mutação pode gerar um câncer, tá? Isso é um efeito aleatório que não tem como a gente prever. A única forma que a gente tem de tentar minimizar esse risco é se proteger, né, com os paramentos adequados, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos de efeitos da radiação em seres humanos, tá? Aqui no caso são efeitos tardios. Efeitos tardios são aqueles efeitos que aparecem anos ou décadas depois da exposição, tá? Então a gente pode ter casos aqui de leucemia, né? Pode ter vários tipos de câncer, aqui eu citei alguns exemplos: câncer nos ossos, nos pulmões, na tireoide. A tireoide é uma glândula muito sensível à radiação, né? Câncer de mama, né? Pode ter câncer de pele, né? Posso ter danos em tecidos, como nas gônadas, né? O que são as gônadas? As gônadas são os órgãos reprodutores masculino e feminino. No caso dos homens, o testículo; no caso das mulheres, o ovário,
né? As gônadas são as responsáveis pela produção dos óvulos e dos espermatozoides. Então, quem produz os óvulos na mulher são os ovários e quem produz os espermatozoides no homem são os testículos, tá? Pode ter uma alteração nos olhos, catarata, que eu já falei antes, né? A pessoa pode ter uma diminuição também do tempo de vida, em função dessa exposição à dose de radiação, e ela pode também ter um dano genético, tá? Né? Um dano citogenético aí nas células do próprio corpo dela, né? Ela pode ter algum problema relacionado também às células, né, reprodutoras, o óvulo e o espermatozoide, e isso pode ser transmitido geneticamente aos descendentes também. Então aqui são só alguns exemplos, tá, gente? Vamos falar um pouquinho mais dos efeitos determinísticos, tá? Esses efeitos determinísticos são aqueles efeitos que a gente consegue, né, determinar o que vai acontecer com a pessoa dependendo da quantidade de dose que ela tomou. Então, por exemplo, né, a pessoa que ela toma uma dose de 2 grays, né, eu já sei que ela pode desenvolver tais e tais e tais sintomas. Então, dependendo da quantidade de dose que essa pessoa tomou, eu já sei o que pode acontecer com ela, tá? Então, nos efeitos determinísticos, a irradiação pode ser total, né, que é quando irradia para o corpo inteiro da pessoa, ou localizada, se ela for uma radiação localizada em determinada região do corpo, tá? Então, se a pessoa for exposta no corpo todo, numa quantidade de gray, eu já sei o que vai acontecer com essa pessoa. Se ela for exposta em determinada região do corpo, eu também já sei o que pode acontecer com o corpo dela, tá? Então, a gente diz que nesse caso tem um limiar de dose. Então, a partir daquela quantidade de dose, eu já sei que a pessoa que tomou aquela dose, ela vai desenvolver tais e tais efeitos. Aqui no final, depois eu vou mostrar uma tabelinha explicando isso para vocês, tá? A severidade do dano aumenta com a dose, é óbvio, né? Eu já falei isso várias vezes. Quanto maior a dose, né, maior a gravidade do quadro da pessoa. Então, se a pessoa tomar uma radiação de 2 grays, ela vai ter alguns sintomas. Agora, se ela tomar uma radiação de 10 grays, ela vai ter sintomas gravíssimos, tá? Muito mais graves, tá? A chance desses efeitos acontecerem abaixo do limiar de dose, ela é nula. Então, quer dizer, se eu tiver, né, por exemplo, se a partir de 2 grays de radiação a pessoa tem náusea, vômito, diarreia, se ela tomar 1,5 gray, isso não vai acontecer com ela, né? Então, a chance desses sintomas aparecerem numa pessoa que toma uma dose inferior àquele limiar de dose, ela é nula. Então, quer dizer que a pessoa não desenvolve aqueles sintomas. Então, no efeito determinístico, eu consigo determinar exatamente o que vai acontecer com a pessoa, com o corpo dessa pessoa, desde que eu saiba quanto de dose ela tomou, tá? Esse valor de 100% acima significa o seguinte: a partir daquele patamar, se ela tomou 2 grays, tem 100% de chance de acontecer dela desenvolver aqueles sintomas. Então, por isso que a gente fala que é um limiar de dose, tá? Se o parâmetro que eu estiver usando como referência for em 2 grays, então abaixo de 2 grays a pessoa tem chance zero de desenvolver os sintomas. Agora, se ela tomar 2 grays de radiação, é 100% de chance dela ter os sintomas, quer dizer, ela vai ter os sintomas, tá? Então, no efeito determinístico, a gente consegue determinar exatamente o que vai acontecer com esse indivíduo, o que vai acontecer com o corpo dessa pessoa. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, dos efeitos imediatos que acontecem logo depois que a pessoa é exposta, tá? Então, a gente tem aqui na síndrome aguda da radiação, tá? A gente pode ter uma síndrome hematológica, que vai afetar todo o tecido sanguíneo da pessoa, tá? Uma síndrome gastrointestinal, né, que vai gerar vômito, diarreia, náusea, né? Uma síndrome do sistema nervoso central, né? A pessoa vai começar a ter vários sintomas, né? Por exemplo, confusão mental, dor de cabeça, né? E vários outros sintomas que afetam o sistema nervoso. Ela pode ter um dano local no tecido, né? Ou na pele, ou nas gônadas, ou nas extremidades.
ela pode ter um problema de depressão hematológica, né, que o sistema sanguíneo dela chega a um ponto, né, que ele entra em colapso, tá? E um dano citogenético que pode promover, né, a morte celular, tá? Existem também os efeitos que a gente chama de efeitos teratogênicos. Esses efeitos a gente tem que estar atento, porque esses efeitos a gente tenta evitar quando a gente faz raio-x de mulheres que estão grávidas, tá? O efeito teratogênico, ele pode acontecer quando o embrião ele é exposto ainda dentro do útero da mãe, tá? Então, a gente tem dois caminhos diferentes. O efeito teratogênico é diferente de efeito genético. O efeito genético, ele vai afetar óvulo e espermatozoide, ele afeta as células reprodutivas, tá? E essas células vão desenvolver uma mutação e quando houver a fecundação, essa mutação vai passar para a criança, para o bebê ali, né, que vai ser formado a partir daquela fecundação. Os efeitos teratogênicos, né, eles acontecem quando o feto ele é exposto dentro do útero da mãe. Então, por exemplo, na radiologia, a gente não irradia mulheres grávidas que estão entre o primeiro e o terceiro mês de gestação. Por quê? Porque nessa fase até 3 meses é a fase onde está acontecendo, né, a formação dos órgãos e das estruturas todinhas do corpo do bebê. Então, até o terceiro mês de gestação, ele está desenvolvendo e formando todos os órgãos. Se acontecer uma mutação durante esse processo, né, você pode ter vários problemas, pode inclusive matar o embrião, matar o bebê ou provocar uma mutação numa célula dessa que vai levar a uma má formação de um órgão, de uma determinada estrutura, tá? Então, nesses efeitos teratogênicos, a má formação dos tecidos, de órgãos, de membros, eles acontecem, né, devido à exposição do bebê ainda dentro do útero da mãe. A gente pode irradiar uma mulher grávida? Sim, a gente pode, desde que o médico autorize, desde que o técnico seja informado que ela está grávida e que o técnico promova toda a proteção adequada para o bebê, tá? Agora, gente, é óbvio que se mas a paciente chegou lá, né, por exemplo, uma fratura de coluna, né, coluna lombar. E aí, o que eu faço? Eu não vou poder irradiar a paciente porque ela está grávida? Não, gente. Aí a vida da gestante ela se sobrepõe à vida do embrião, né? É um caso que precisa ser investigado, que precisa ser feito o exame. Então, nesse caso, vai ser feito o exame, tá? Apesar dos riscos para o embrião. Mas se a mãe morre, né, não vai adiantar nada você ter protegido o embrião, né? Então, existem casos e casos. Mas sempre que você for fazer o raio-x de uma gestante, né, o médico tem que ter autorizado, ele tem que saber que ela está grávida, o técnico tem que saber para ele tomar mais precaução ainda do que ele tomaria se fosse uma pessoa que não estivesse grávida, tá? Então, qualquer exposição nessa fase de desenvolvimento embrionário pode causar danos ao bebê. Não significa que porque foi exposto vai causar dano, gente. Esses danos também são aleatórios, tá? A gente não consegue prever isso. Eu só consigo prever se for uma dose muito alta. Eu não consigo prever isso numa sala de raio-x, por exemplo, porque a dose é muito baixa. Pode acontecer um dano, como também pode não acontecer, tá? Aqui a gente tem os efeitos, né, de uma irradiação fetal. Então, olha aqui, eu posso ter uma morte pré-natal, quer dizer, o bebê morre antes de nascer. Tá? Então, o bebê teve alguma alteração gravíssima na formação de algum órgão e esse órgão, né, não se transformou num órgão viável e o bebê acaba morrendo antes do nascimento. Eu posso ter uma morte neonatal, né? Esse bebê ele consegue nascer, né, mas ele morre por conta das alterações, né, devido à radiação que aconteceu ali em alguma estrutura, algum órgão, né, por mais que ele tenha se desenvolvido, mas esse órgão pode ter se desenvolvido de uma forma, né, que não foi capaz de sustentar a vida desse bebê, tá? Uma malformação congênita, o bebê pode nascer com alguma alteração congênita, né, que ele vai carregar com ele aí para o resto da vida. Pode desenvolver algum câncer, né, infantil, alguma malignidade infantil, um câncer, alguma coisa aí, né, infantil.
pode ter uma diminuição do crescimento e do desenvolvimento também, inclusive desenvolvimento cognitivo, tá? Então vocês percebam que a irradiação de uma mulher grávida, ela tem que ser com muito cuidado, justamente para proteger o bebê, né, de tudo isso aqui que pode vir a acontecer, tá? Então aqui a gente vai falar um pouquinho da reversibilidade e da transmissividade. Então o que é a reversibilidade? A reversibilidade é a capacidade que as nossas células têm de reparar, né, de se reparar. Então elas conseguem, algumas células conseguem corrigir esses erros, corrigir esses defeitos e se reparar dessa ionização, tá? E aí quando elas conseguem fazer isso, a gente acaba não sentindo nada, não tendo problema nenhum. A transmissividade, né, é justamente, ela acontece quando os danos biológicos produzidos pela radiação não se transmite aos descendentes ou a outras pessoas. Então você não consegue transmitir isso. Então isso é óbvio, né, gente? Se você foi irradiado, né, ali e somente foi acometido as células somáticas, você não vai transmitir isso para descendente nenhum. Agora, se o que foi acometido foram os óvulos e os espermatozoides, você pode sim transmitir isso para os descendentes, tá? Então, para a gente analisar isso, a gente tem que saber em que tipo de tecido aconteceu a irradiação. Se foi no tecido, né, das células somáticas, que são as células do nosso corpo todo, menos o óvulo e o espermatozoide, ou se essa irradiação aconteceu no óvulo e no espermatozoide. Porque se foi nessas células, tem uma chance de ter uma mutação e de transmitir isso para os descendentes, tá? A gente tem, como a gente já falou lá, alguns mecanismos de reparos, né? Então, o próprio corpo, quando acontece uma ionização, ele consegue fazer um próprio reparo, né? Então, esses átomos que são ionizados, eles conseguem voltar à normalidade, quer dizer, eles conseguem se tornar neutros novamente. Quando a gente fala de átomos neutros, são aqueles átomos que estão estáveis. Então, alguns átomos, quando eles são ionizados, eles conseguem voltar ao estágio de normalidade. E aí, nesse caso, não vai acontecer problema nenhum, né? Esse átomo ele volta a esse estágio de normalidade, né? Ele se transforma num átomo neutro, né? E vai seguir vida normal e o tecido não vai ser afetado e nem vai desenvolver nenhuma doença, né? As moléculas, quando elas sofrem algum dano, elas também conseguem ser reparadas por algumas enzimas que o nosso corpo produz, chamadas de enzimas de reparo. Tá? Essas enzimas de reparo, elas atuam na molécula tentando corrigir esse defeito que surgiu ali por conta da ionização. Tá? Então a gente pode ter também esse tipo de substância, né, que são as enzimas, reparando essas moléculas, tá? Essas células, esses tecidos podem ser recuperados dos danos provocados pela radiação e regenerar. Então, o próprio corpo, com esses mecanismos, ele consegue, né, dar conta daquela radiação pelo qual ele foi acometido ali, e ele consegue resolver aquele problema, consegue corrigir esses erros. O grave disso tudo é quando acontece a ionização e o corpo não consegue corrigir esses defeitos. Aí sim você pode ter um problema e pode ocasionar uma doença, tá? O que pode influenciar para aumentar a chance de desenvolver algum desses efeitos, né, da radiação ionizante? Nós temos aqui, ó, o sexo, a idade, o estado físico, o estado de saúde da pessoa, né? Então cada indivíduo ele tem uma capacidade de resposta a essa radiação, porque nós somos seres diferentes, pertencemos à mesma espécie, mas cada ser, né, tem o próprio material genético, tem o próprio, né, tem a própria estrutura genética. Então nós somos diferentes, é só vocês avaliarem. Nem todo mundo que pega uma doença responde da mesma forma, né? O corpo responde da mesma forma. Então o exemplo que a gente está tendo agora na atualidade, a Covid-19. Tem gente que pega a Covid-19 e os sintomas são leves, né? A pessoa consegue passar por aquilo mais fácil. Tem gente que pega a Covid-19 e desenvolve sintomas mais graves. Por que isso acontece? É justamente por conta da diferença, né, genética de cada ser humano, que é única. Então acontece a mesma coisa com as pessoas também quando recebem radiação, tá? Então quando essas pessoas recebem radiação, ó,
não apresentam os mesmos danos, nem sempre responde em tempos semelhantes. Então, o que isso significa? Eu posso ter duas pessoas que receberam a mesma dose de radiação e a forma do corpo dela responder a isso é diferente. Tá? Cada um responde de uma forma diferente, tá? A radiobiologia, né, ela é uma parte da biologia que vai estudar justamente o que acontece quando um tecido biológico é ionizado. Então, ela vai estudar os efeitos da radiação em tecidos biológicos, em seres vivos, tá? Então, a parte da biologia que estuda esses efeitos biológicos causados nos tecidos é justamente a radiobiologia, tá? Então, quando se estuda a radiologia, ela vai sempre visar uma utilização segura da radiação. Então, a radiobiologia está sempre pesquisando, está sempre estudando, está sempre avaliando uma forma mais efetiva de você aplicar as técnicas radiológicas sem prejudicar o paciente, sem causar algum dano para o paciente, tá? Então, por exemplo, uma das terapias que a gente mais usa radiação é na radioterapia. Então, a radioterapia, a chance do paciente ter problemas, né, ter sintomas de radiação é muito maior, né, bem grande, principalmente radiodermite. Então, a radiobiologia, ela estuda esses efeitos da radiação nesses tecidos e tenta buscar uma dose cada vez mais segura para se aplicar, né, tanto na radioterapia quanto no radiodiagnóstico, para que os efeitos no paciente sejam minimizados, os efeitos nocivos da radiação no paciente sejam minimizados, tá? Uma outra função da radiobiologia, né, é que ela vai sempre buscar descrever relações entre dose e resposta, quer dizer, aquela dose que você entregou, né, qual vai ser a resposta do corpo do paciente, de modo que ela consiga prever, né, o que pode acontecer com o paciente, que efeitos colaterais que ele pode ter com aquela dose de radiação. Isso já ajuda o médico a orientar o paciente de forma adequada para ele, né, poder fazer o tratamento de uma forma menos agressiva, que ele desenvolva menos efeitos colaterais com essa radiação. Tá? Então, a radiobiologia ela tem justamente esse objetivo, né, de estudar esses efeitos ionizantes da radiação nos tecidos biológicos, né, e buscar sempre uma dose que seja segura para uso no paciente, que traga benefício, mas que cause o menor prejuízo possível, tá? Aqui eu coloquei para vocês aqui, gente, uma tabelinha mostrando, né, o que pode acontecer com os indivíduos, né, dependendo da dose que eles são expostos. Então, aqui a gente tem aqui, ó, a dose absorvida em Gray, né, e o que vai acontecer se essa pessoa receber aquela dose. Então, se a gente recebe uma dose de 0 a 0,8 Gray no corpo inteiro, né, nenhum efeito clínico a gente vai conseguir detectar. Quer dizer, a pessoa não vai sentir absolutamente nada. Né, ela vai seguir a vida normal dela como se nada tivesse acontecido. Não significa que ela não possa, daqui a alguns anos, desenvolver um câncer, mas ela não vai ter nenhum efeito imediato ali naquele momento, tá? 0,3 Gray, se for localizada, se for só numa região do corpo, por exemplo, se for nas gônadas do homem, pode provocar uma esterilidade temporária, tá? Se ele receber uma dose de radiação na região genital, 0,3 Gray é suficiente para provocar uma esterilidade temporária. Repara que, se for no corpo inteiro, 0,8 não vai fazer mal nenhum, né? Agora, 0,3 Grays, né, já pode provocar uma esterilidade temporária no homem aqui, né, numa incidência aqui localizada, numa exposição localizada. De 1 a 2 Grays, se for no corpo inteiro, o paciente pode ter astenia é cansaço, tá, gente? Cansaço, náusea, vômito, diarreia, né? Então, com essa dose, no corpo inteiro já começa a apresentar alguns sintomas, tá? 2 Grays, se for uma incidência localizada numa parte do corpo, por exemplo, se for nos olhos, pode provocar catarata,
né? É certo que vai provocar catarata. Quanto maior a dose, maior a velocidade de estabelecimento do processo. Então, quer dizer, quanto maior a dose, mais rápido vai acontecer aquele problema, né? A chance disso aqui se desenvolver mais rápido é maior, tá? 3 grays, se for uma incidência localizada, né, a gente já consegue provocar uma esterilidade temporária, por exemplo, na mulher. Por que que no homem é menor do que a mulher, gente? É por conta da localização da estrutura, né? Enquanto no homem, né, o testículo ele fica fora do corpo, ele fica exposto, então a radiação ele vai ser absorvida mais facilmente. Na mulher, o ovário fica dentro do abdômen, na região pélvica, né, no abdômen inferior. Então, até essa radiação chegar no ovário, ele já vai ter passado por várias camadas de tecido. Então, essa radiação ela vai sendo absorvida pelos outros tecidos até chegar no ovário. Então, é por isso que para a mulher ser acometida com uma esterilidade temporária, ela precisa também de uma dose maior do que a do homem, tá? De 2 a 4 grays. Se for no corpo inteiro, a gente já tem a desenvolvimento de algumas situações, sintomas mais graves, tá? Síndrome hematopoética, né, o sistema sanguíneo da pessoa entra em colapso, ela desenvolve leucopenia, linfopenia, trombocitopenia, anemia, tudo isso aqui, tá, gente, está relacionado com o sistema sanguíneo e linfático da pessoa. Então, tudo entra em colapso. O sistema sanguíneo da pessoa toda vai entrar em colapso, tá? Se ela tomar uma incidência de 2 a 4 grays. De 4 a 4 grays e meio, se for no corpo inteiro, 50% das pessoas que tomam essa dose, elas morrem, elas não conseguem sobreviver porque é uma dose muito alta, tá? Então, de 10 pessoas, 5 com certeza vão morrer com essa dose. Uma dose de 4 a 6 grays, se for no corpo inteiro, né, e a pessoa sobreviver, ela com certeza vai desenvolver a síndrome hematopoética e vai ter também um comprometimento medular, né? A medula óssea, responsável pela formação de células sanguíneas, ela vai ser acometida, né, e não vai conseguir produzir novas células, né, para repor essas células do sangue com problema. 5 grays, se for localizada, né, se for, por exemplo, no homem, né, localizada no homem, ela vai provocar uma esterilidade definitiva. O homem não vai ser mais capaz de ter filhos, tá? De 6 a 8 grays, se for uma incidência localizada na mulher, também provoca esterilidade definitiva. Então, repara que na mulher, até para esterilidade definitiva, a dose é maior, tá? De 8 a 9 grays, se for no corpo inteiro, começa a desenvolver a síndrome da insuficiência respiratória aguda, coma e morte entre 14 e 36 horas. Você percebe que aqui já vai dar, né, um período máximo de vida que esse indivíduo vai conseguir sobreviver. Até 36 horas. Entre 14 e 36 horas, todo mundo que tiver tomado essa dose de radiação, ele vai morrer, tá? De 6 a 12 grays, se for uma incidência localizada, ela vai provocar uma radiodermite eritematosa. Essa radiodermite eritematosa, gente, é uma radiodermite que ela vai avançando pelas camadas de tecido e ela vai se aprofundando cada vez mais. A única forma de conter uma radiodermite dessa, né, é tirando aquela parte do corpo que foi atingida. Por exemplo, se a pessoa tiver uma exposição dessa na mão e começar a surgir essa radiodermite, o médico tem que ir lá e arrancar fora aquela parte do corpo que está comprometida, tá? Justamente porque essa radiodermite ela não para, ela vai evoluir cada vez mais, né, e vai aprofundando essa ferida cada vez mais, tá? 10 grays, se for no corpo inteiro, é morte certa, tá? Em poucas horas a pessoa vai morrer com certeza, tá? 16 a 20 grays, se for localizada, a pessoa vai ter, né, uma radiodermite exudativa também, formação de bolhas, é como se fosse uma queimadura mesmo, né, que acontece na pessoa, e isso também é gravíssimo, né, e a chance da pessoa se recuperar disso ela é praticamente nula, não existe. A pessoa precisa realmente passar por vários processos cirúrgicos para remover todo esse tecido, né, e mesmo assim às vezes não adianta, tá? 25 grays, se for localizado, é uma radiodermite, uma radionecrose, tá? Então, gente, aqui eu coloquei alguns exemplos do que pode acontecer, né, com a pessoa
caso, dependendo da dose que ela toma, só para vocês entenderem. Então, claro que nesses casos aqui são doses muito altas, tá? Não tem nada a ver com as doses que a gente toma na sala de raio-x, tá? Na sala de raio-x a gente vai tomar dose pequena. Então a gente tem que tomar cuidado só, né, com o efeito estocástico. A gente tem que se proteger justamente para não correr o risco de desenvolver ao longo de alguns anos um câncer por culpa nossa mesmo que não nos protegemos adequadamente, tá? Basicamente a nossa aula, gente, de hoje é isso, tá? Eu espero ter conseguido passar algumas coisas para vocês mesmo à distância, mas quem tiver a oportunidade depois assiste, né? Quem ainda não assistiu, assiste aquele seriado que eu deixei lá para vocês, porque ele vai deixar mais claro isso aqui que eu tô falando, principalmente dos efeitos imediatos provocados pela radiação, tá? Um grande abraço para todo mundo e bons estudos.